amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reunião do livro de Apocalipse. Estamos aqui na mensagem de número 145, cujo título da mensagem é A Marca da Besta 666. Bom, irmãos, nós estamos no capítulo 13 de Apocalipse, terminando esse capítulo, e nós paramos na semana passada no versículo 15 de Apocalipse 13, e hoje, pela graça e misericórdia do Senhor, vamos tentar terminar até o versículo 18. Esse assunto, claro que é um assunto que gera muita curiosidade por parte das pessoas, né, sobre a marca, o número da besta, e hoje nós vamos entender, né, como é claro isso para nós, tá? É claro, ninguém pode ter certeza absoluta, mas é muito claro, e isso nos dá uma forte convicção de quem é esse número da besta, essa marca, e hoje os irmãos vão entender o porquê. Eu queria, antes de nós entrarmos também, eu queria dizer algumas palavras aqui para os irmãos. E é muito importante isso. Nós falamos, irmãos, nós estamos aqui no capítulo 3 de Apocalipse, e o capítulo 13 nos mostra o surgimento de duas bestas, não é? Nós vimos, primeiro, fala da besta que emerge do mar, do versículo 1 ao versículo 10. E depois, do versículo 11 ao 18, vai falar da besta que emerge da terra. São duas bestas diferentes, né? E são pessoas diferentes. A besta que emerge do mar, nós vimos, é o anticristo. E a besta que emerge da terra, nós vimos, é o falso profeta, que é Judas Iscariotes, que vai ressuscitar. E nós vimos que a besta que emerge da terra, ela tem caráter religioso. E a besta que emerge do mar, que é o anticristo, tem caráter civil. O que eu quero dizer com civil? Ele vai governar o mundo inteiro, tá? Sobre todas as pessoas. É claro que ele vai exigir, ele vai criar uma religião única e universal para cultuar ele próprio e, na verdade, cultuar Satanás. E esses três vão fazer uma falsa trindade satânica. O Satanás como pai, imitando o pai, Deus Pai, né? Claro, falsa, né? O anticristo imitando a Cristo, né? Deus Filho, e o falso profeta imitando o Espírito Santo, né? Deus, o Espírito Santo. Então, irmãos, vai ser uma falsa trindade satânica. E a besta que emerge da terra, que é o falso profeta, que é o Judas Iscariotes, nós vimos que a função dele é levar as pessoas a adorar o anticristo. Por isso que ele simula o Espírito Santo. O Espírito Santo nos leva a adorar a Cristo. E o falso profeta, Judas Iscariotes, vai levar as pessoas a adorarem o anticristo. Não é? Então, irmãos, vocês vejam, então um é uma besta de poder civil, né, sobre as pessoas de governo, e que é o anticristo. A outra é a besta de caráter religioso, que vai levar as pessoas a adorarem o anticristo. Esses dois, o anticristo e o falso profeta, nós precisamos entender algo, irmãos, claríssimo aqui. Por favor, entendam isso é muito precioso. Por toda a palavra de Deus, e o Senhor já havia dito isso lá em Mateus 24, que principalmente nos últimos dias haveriam falsos profetas e falsos cristos, não é? E também o próprio João, nas suas epístolas, também nos orientou que haveria muitos anticristos. E nós vemos, por toda a palavra de Deus, nós vemos que desde o início da palavra de Deus, desde que o inimigo ele começou Satanás caiu e começou e corrompeu o homem ali na queda, Gênesis 3, daí para frente, sempre houve surgimento de falsos anticristos e de falsos profetas. Sempre houve pessoas que quiseram usurpar a posição de Cristo, e sempre houve pessoas que quiseram usurpar a posição do Espírito Santo. E nós vemos isso muito, desde o Velho e do Novo, né? Por exemplo, no livro de Daniel, nós citamos alguns exemplos de anticristos que na verdade, foram precursores e tipos e símbolos do anticristo maior que vai vir ainda. Nós falamos de Antíoco Epifânio, há mais ou menos 160 anos antes de Cristo, ele foi um tipo do anticristo.
E o Antíoco Epifânio, ele era do Império Greco-Macedônico, dos Seleucidas, né? E nós vimos também que o Tito, que veio depois, Tito já veio depois de Cristo, o Antíoco Epifânio veio mais ou menos cerca de 160 anos antes de Cristo, e na época dos Macabeus. E nós vemos que Tito, do Império Romano, veio depois de Cristo, 70 anos depois de Cristo. E Tito também, conforme nas profecias de Daniel 9, ele também era um tipo, era um símbolo, é um tipo de anticristo. E houve outros, né? Hitler foi um anticristo. Então, assim, houve muitos anticristos e muitos falsos profetas ao longo de toda a história, não é? No entanto, irmãos, nós vemos que Apocalipse é o livro final. Depois de Apocalipse não há mais nada. Quando nós chegamos em Apocalipse 13, é essa linha em toda a Bíblia, começando de Gênesis, que vai aparecendo anticristos e falsos profetas, vários, vários, vários. Todos que anticristos que surgiram, todos os falsos profetas que surgiram ao longo da história, eles estavam culminando em Apocalipse 13 aqui. Os anticristos todos da história, eles culminaram na expressão máxima do anticristo, que vai ser o anticristo que vai vir, que é a besta que emerge do mar. E também todos os falsos profetas ao longo da história vão culminar nesse falso profeta máximo e total, que é a besta que emerge da terra, que é Judas Iscariotes. Depois desses dois, não haverá outros. Então, o último anticristo da Bíblia é a besta que emerge do mar. E nós vamos ver que é César Nero, é Nero, o espírito de Nero. E o último falso profeta que vai surgir é Judas Iscariotes, que é a besta que emerge da terra. Então, esses dois é o resultado final e máximo de todos os anticristos que já existiram e de todos os falsos profetas que já existiram. Então, por isso que eles vão causar um estrago muito grande. Vai ser a grande tribulação como nunca houve antes em toda a história da Terra. E depois deles também acabou. Não há nenhum outro mais anticristo, nenhum outro falso profeta. Eles são a expressão final e máxima. Entenderam isso, irmãos? E o anticristo, como nós vimos nas mensagens passadas, ele vai usar da influência religiosa, enganadora, milagrosa, os milagres que o falso profeta vai fazer. E o falso profeta vai fazer tudo isso para levar as pessoas a adorarem o anticristo, porque eles são uma trindade satânica, falsa trindade satânica, junto com Satanás. E sempre também foi assim na história da Bíblia, sempre foi assim, sempre aqueles que eram símbolos de Satanás na palavra de Deus, né, que eram anticristos do Velho Testamento, vamos por assim dizer, eles também sempre se usurparam da influência religiosa para levar as pessoas a enganar as pessoas para adorarem a eles, os reis. Vocês já perceberam isso? Por exemplo, eu vou citar para vocês aqui, não é? Vou ler aqui, ó. Olha aqui como é rico a palavra de Deus, como é precisa. Eu vou ler aqui o capítulo 8 desse livro aqui, né? Coisas Novas e Antigas, do Demi Panton, um grande estudioso da palavra de Deus. Esse capítulo 8, na verdade, aqui, Panton, ele cita um artigo de Joseph A. Sais. Joseph Sais foi um pastor luterano que viveu no século XIX, 1800 e pouco, foi um grande estudioso da palavra de Deus, das profecias também. E o título ele fala sobre a falso profeta, a besta que sobe da terra. Agora, olha que interessantíssimo isso que ele fala. Olha como sempre foi isso na palavra de Deus e agora está culminando em Apocalipse 13. Culminando o quê? O anticristo como querendo reinar no mundo inteiro como um rei, usando a influência religiosa de um falso profeta, que é o último profeta, para as pessoas adorarem a ele, rei. Não é? Então, olha os exemplos que ele dá, Joseph Sais. Ele fala, por exemplo, quando Faraó, aí vai citar lá do Faraó na época de Moisés, quando Faraó levantou-se contra Jeová e contra as duas testemunhas de Deus, que eram Moisés e Arão, o que ele fez, Faraó? Ele usou os mágicos, né, que eram os mágicos na época, lembra que também Moisés jogou seu cajado, né, e aí virou uma cobra, aí vieram os mágicos e também jogaram seus cajados e vieram cobras também, né? E esses mágicos lá em Êxodo não cita o nome deles, mas Judas cita o nome deles, que é Janes e Jambres. Eu acho que Judas ou Pedro, se eu não estou equivocado. Ou no livro de Pedro, acho que no livro de Pedro, né? Pedro, se eu não estou equivocado, falando de cabeça, Pedro na sua epístola, ou Judas, desculpe aqui se eu não baguncei, mas vão citar
o nome deles, que era Janes e Jambres, né? Acho que era Pedro mesmo, se não estou equivocado. Vai fala assim, vamos lá. Então, o faraó ele usou os mágicos Janes e Jambres, foram convocados como ajudantes necessários para competir com os seus milagres e para resistir às suas reivindicações. Olha que interessante. Outro exemplo, Balaque. Lembra de Balaque? Balaque, quando Balaque era rei de Moabe, quando o povo de Israel estava entrando na terra de Canaã. Aí Balaque, preocupado, o que ele fez? Tentou destruir Israel. Aí ele requisitou para profetizar no nome dele o Balaão como seu braço religioso. Então, Balaque ele foi lá, chamou Balaão, que era um profeta, né, na época religioso, para levar as pessoas a adorarem a ele, profetizar no nome de Balaque, né, a favor de Balaque. Outro exemplo, quando Dan, na sua avareza saqueadora, estabeleceu-se em Laís, ele precisava ter o filho levita de Gerson, levita, então era do povo daqueles que serviam a Deus, né, dos sacerdotes, para estabelecer um culto para ele, ainda que para isso ele tivesse que roubar tanto os sacerdotes quanto os deuses. Outro exemplo, Absalão, o assassino e fratricida, né, que matou o seu irmão, conspirando pelo trono e pela vida de seu pai, Davi, e guerreando contra o rei ungido de Deus, poderia fazer muito pouco sem Aitofel. Lembra do Aitofel? Que era um profeta, para ajudar em sua traição e promover seus esquemas práticos. Então, veja, Absalão, ele usou, simbolizando ali como se fosse o anticristo, ele usou a influência religiosa de Aitofel para levar as pessoas a adorarem a ele, a seguirem a ele, Absalão. Outro exemplo, Jeroboão, quando ele fez a sua revolta, ele encontrou a necessidade de fazer uma nova administração religiosa, com novos deuses e novas observâncias, exigindo sacerdotes e profetas para apoiar sua obstinação. Lembra disso? Jeroboão? Acabe, outro exemplo, né? Acabe, ele casou-se com Jezabel. Jezabel chamou os seus profetas adoradores de Baal para levar as pessoas a adorarem a ela e a Acabe. Então, olha como a Bíblia se repete, irmãos. Isso é muito significativo. E também a última expressão máxima e final do anticristo e do falso profeta vai ser a mesma coisa. O anticristo vai precisar do falso profeta para levar as pessoas a adorarem a ele. E nós vamos ver hoje que quem cria a marca da besta é o falso profeta, não é o anticristo. O falso profeta é que induz as pessoas, cria essa marca da besta para levar as pessoas a adorarem essa marca para adorar o anticristo. Isso é invenção, a marca da besta é meio invenção, é a marca do anticristo, mas a invenção do falso profeta. Então, isso se repete na palavra de Deus. E outra coisa que é muito interessante, irmãos, antes de nós entrarmos mais profundamente aqui, é mostrar para os irmãos o caráter do anticristo e do falso profeta. São duas bestas. Isso é muito significativo, são bestas. O que quer dizer isso? Padecerem bestas. É não só no sentido de crueldade, agressividade, violência como animal, de fato serão, mas também na questão que eles só conseguem olhar para as coisas terrenas. Uma besta, ela é um animal que ela não consegue levantar a cabeça para o céu. Não há como levantar a cabeça para o céu. É como um cavalo. Então só consegue olhar para as coisas terrenas. Eles são tão terrenos, tão malignos, tão focados nas coisas dessa terra, porque seguem Satanás, eles querem o poder dessa terra, e por isso Satanás vai convocar Nero lá do abismo para entrar no corpo do anticristo morto, que lembre-se, ele vai, no final dos primeiros 3 anos e meio, ele vai morrer com a ferida mortal, com o anticristo, e aí, antes de ressuscitar, Satanás ele perde a guerra no céu, lá em Apocalipse 12, cai para a terra, e aí, em Apocalipse 12 e também em Apocalipse 9, ele vai lá até o abismo, abre o abismo, solta o espírito de César Nero. O espírito de César Nero vai entrar no corpo morto do anticristo, e aí ele ressuscita como uma outra pessoa, aí vira realmente o anticristo da grande tribulação. Só que aí é a outra pessoa, o corpo é o mesmo, mas com o espírito de César Nero. Nós vamos ver isso, não é? Então,
é, tanto o espírito de Nero vem das profundezas do abismo, quanto também o falso profeta é o Judas Iscariotes que vai ser ressuscitado, veio também da terra. Os dois são altamente terrenos. Eles são como bestas que só conseguem olhar para baixo. Isso é significativo demais, irmãos. Diferentemente de Cristo. E a Bíblia quer mostrar essa diferença realmente, porque em Apocalipse, Cristo ele é simbolizado, ele é representado como um cordeiro. Aí você pode falar assim, mas irmão Gustavo, um cordeiro também só olha para baixo, ele também anda de quatro. Só que tem uma diferença: Cristo é um cordeiro em pé, ele não é de quatro, ele é em pé. Como assim? Lembra disso? Vamos ver lá? Apocalipse, capítulo 5. Começa a revelação da abertura do selo, começa lá no capítulo 6, mas tudo começa lá no trono, no capítulo 5. Aí no versículo 6 fala assim: Então vi no meio do trono dos quatro seres viventes e entre os anciãos, estou lendo Apocalipse capítulo 5, versículo 6. De pé, vou ler de novo. Então vi no meio do trono dos quatro seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, de pé, como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Primeiro, essa visão é lá no céu. Só isso já fala que é celestial. Segundo, o Senhor está de pé. Tá? Essa palavra de pé em grego realmente é no sentido de o cordeiro com duas patas de pé. Assim, de pé. Isso mostra que o Senhor, ele sempre está olhando para as coisas celestiais. Ele já está no céu, inclusive. Diferentemente da besta. A besta, ela vem, as duas bestas, ela vem da terra. Uma vem do mar, vem da terra, uma vem do abismo, outra vem da terra, mas vem das profundezas das coisas terrenas. E essas duas bestas não conseguem olhar para as coisas celestiais, porque seus olhos são totalmente terrenos e carnais. E essas duas bestas vão governar sobre quem? Sobre os habitantes da terra, ou seja, aqueles que moram nessa terra, que amam essa terra, que têm raiz nessa terra, que também são tão terrenos, com os olhos nessa terra, exatamente os olhos que eles têm. Eu não sei se vocês entenderam a importância disso, tanto que isso é grandioso, essa revelação, porque isso nos dá um princípio, amado irmão, amado irmão. Nós somos seguidores do Cordeiro. Quando nós terminar Apocalipse 3, nós vamos entrar em Apocalipse 14. E vocês vão ver em Apocalipse 14, as primícias são os seguidores do Cordeiro. Ou seja, eles são seguidores do Cordeiro, também estão andando de pé, olhando para as coisas celestiais. Os olhos não são terrenos e o coração nada tem a ver com as coisas dessa terra. Estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo, o Senhor falou. Estamos nessa terra, mas somos peregrinos, olhando para o céu. Nossa pátria é celestial, como o livro de Hebreus nos fala. Caminhamos na terra olhando para o céu. Tem um hino que fala assim também. Nós somos como Abraão, né, olhando para as coisas celestiais. Olha que interessante, se você pegar o livro de Daniel, que é o Apocalipse do Velho Testamento, eu sempre falei para você, Daniel e Apocalipse são livros irmãos, gêmeos, tá? Então, Daniel é o Apocalipse do Velho Testamento e Apocalipse é o Daniel do Novo Testamento. Eles se complementam e são muito gêmeos. E nós, se nós vamos, eu queria, deixa eu só abrir a sua fitinha aberta aqui em Apocalipse 3, mas vamos rodar um pouquinho antes de nós entrarmos. Olha lá, olha Daniel. Vocês lembram o que aconteceu em Daniel capítulo 4? Olha como é tremendo isso. Com a ajuda de Daniel, vocês vão entender melhor o que eu estou falando aqui da besta. Você sabe que lá em Daniel apareceu a besta várias vezes, né? Até mesmo o anticristo é simbolizado como uma besta, que é a quarta animal, que é uma besta. Lá de Daniel 7. Mas antes, eu não queria tocar nisso hoje. O que eu quero tocar é em Daniel 4. Vocês lembram o que aconteceu em Daniel 4? Em Daniel 4, Nabucodonosor. Quem é Nabucodonosor? Vamos entender isso. Nabucodonosor, na época, ele era o cabeça, o chefão máximo do Império Babilônico. E vocês sabem que, de certa forma, o anticristo, na grande tribulação, ele é
o império do anticristo é o império romano reavivado, mas aos olhos de Deus também é o império babilônico. Porque em Apocalipse 17, nós vamos ver falar da Babilônia religiosa, mas nós vamos ver que o capital, né, a capital do reino do anticristo, né, vai ser Roma também, certo? E Roma é simbolizada lá em Apocalipse 17 como a grande Babilônia. Então, o Império Romano e o Império Babilônico, na verdade, eles são uma coisa só em Apocalipse. Então, voltando para Daniel 4. Nabucodonosor, ele era o cabeça do Império Babilônico. E nós vimos o que aconteceu com ele. O capítulo 4 fala que ele ficou louco, certo? Ficou louco. E aí, o que aconteceu com ele? Vocês lembram disso? Vamos ler um pouquinho? Ele teve uma visão. Vamos ler Daniel capítulo 4, versículo 1. Fala assim: O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Altíssimo, tem que olhar para o alto. Deus é altíssimo, está lá no alto, lá no alto. Obriga os homens a olharem para o alto, para as coisas celestiais. Vamos entender. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno, o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio, na cidade da Babilônia, né? Tive um sonho que me espantou. E quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. E lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar. Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o espírito do Deus e dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos. Isso é maravilhoso. Eu não vou nem comentar isso, porque é rico demais. Vamos continuar. Ó, vai pensando aí, esse espírito está em nós também. Vamos lá. E nenhum mistério te é difícil. Exatamente como Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 2, quando nós estamos no Espírito, o homem espiritual conhece todas as coisas, não há mistério para ele. Vamos lá. Eis as visões do sonho que eu tive, diz-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, uma árvore no meio da terra, de maneira que a sua altura chegava até o céu e era vista até os confins da terra. Bem terrena essa árvore. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos. E todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: Derribai a árvore, cortai os ramos, derriçai-lhes as folhas, espalhai o seu fruto, afugente os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com as raízes deixai na terra atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais e a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Essa sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheça os viventes que o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até mesmo ao humilde dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, diz a interpretação, Beltesazar e Daniel, diz a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho,
nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse, Senhor meu, o sonho seja contra os que o que te tem ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu, que se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, em cujas ramos as aves do céu faziam morada, és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Ou seja, essa árvore era Nabucodonosor, ou também o Império Babilônico, que aqui, esse sonho, está falando do rei Nabucodonosor. Porém, em princípio, em simbologia, irmãos, também diz respeito ao reino do anticristo, que vai ser o último chefe da grande Babilônia. E era muito terreno, vai tomar toda a terra, certo? Vai tomar toda a terra. O reino do anticristo, né? Olha que fala aqui, quer ver? Quanto ao que vi, versículo 23. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passear-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheça que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Ou seja, Nabucodonosor ia virar uma besta. Assim como o anticristo é uma besta, o falso profeta é uma besta, cujos olhos não conseguem olhar para o céu, vão olhar totalmente para a terra, o orvalho cai sobre ele, tudo cai sobre ele, porque ele não consegue olhar para o céu. Quer ver? Versículo 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados, em tuas iniquidades. Usando de misericórdia para com os pobres, talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu e disse: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá quem quer, até que aprenda a olhar para o céu. Sabe quando vai ser a única hora que o anticristo vai olhar para o céu? Quando o Senhor voltar no final da grande tribulação do céu para destruir ele. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi expulso dentre os homens e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que cresceram os cabelos como as penas da águia, as suas unhas como as aves, como as das aves. Ele virou uma besta. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, ao fim daqueles dias, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Foi a hora que ele conseguiu levantar. Tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Então, claro, o anticristo não vai louvar o Senhor, mas o anticristo só vai olhar como ele é uma besta que vai dominar essa terra inteira, porque vai dominar sobre os animais do campo, os outros animais do campo, que são os homens dessa terra. Todos os homens dessa terra serão como animais. Interessantemente, vão ser marcados que nem um animal também. É, não é? Serão marcados, né? Com número. Porque são tão terrenos quanto a besta, que é o anticristo. Quanto a besta, que é o falso profeta. E a única hora que o anticristo vai levantar os olhos para o céu não é para adorar,
É para lutar contra o Senhor na guerra do Armagedon, no final da tribulação, quando o Senhor vem lá do céu para destruir. Então, irmãos, vamos voltar ao Apocalipse. Eu quis tocar nisso, mas mostrar para os irmãos quanto é importante nós termos o coração correto. Nós não temos nada a ver, não queremos ter nada a ver, não temos nada a ver com o anticristo, mas nosso coração precisa ser celestial. Nossos olhos são os olhos do Cordeiro e de pé que olham para cima, né? Voltando para Apocalipse capítulo 13. Vamos ler aqui o versículo 11 de novo, tá? Nós já lemos semana passada, mas vamos continuar para os irmãos recapitular. Apocalipse 13, versículo 11 fala assim: Vi ainda outra besta emergir da terra. Já explicamos esses versículos. Possuía dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão, que é o falso profeta, Judas Iscariotes. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Olha o que ele faz, olha o que ele vai fazer, olha o que o falso profeta vai fazer. Faz com que a terra, observaram? A terra e os seus habitantes, ou seja, aqueles que habitam sobre a terra. Irmãos, em Apocalipse, esse termo, a terra e seus habitantes, ou os que habitam sobre a terra, não é só querendo dizer pessoas que moram nessa terra. Não é simplório. Esse termo não é simples assim. Esse termo quer dizer que as pessoas que vão seguir o anticristo, que vão seguir o falso profeta, são pessoas que amam, habitam, têm raízes profundas nessa terra. São terrenos carnais dessa terra. E ele vai fazer com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, versículo 12, cuja ferida mortal foi curada. Também o falso profeta, vai continuar falando falso profeta, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. E também o falso profeta seduz os que habitam sobre a terra, observaram? Tá vendo? No versículo 12 fala, a terra e os habitantes. Versículo 14, os que habitam sobre a terra, porque são todos bestas. Seguidores da besta. Nós somos seguidores do Cordeiro. As pessoas da grande tribulação serão seguidoras da besta. Tão terrenos, com os olhos nessa terra, que não conseguem olhar para o alto, assim como uma besta não consegue. Onde estão nossos olhos? Vamos continuar. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, terceira vez, os que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Quer dizer, quem é dessa ideia de fazer uma imagem para a besta é o falso profeta, Judas Iscariotes. Aquele que ferido a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Agora, olha o que ele vai fazer, o falso profeta. A todos, todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos. Faz que. Quando fala faz que, quer dizer que não é voluntário, ele vai obrigar as pessoas a fazer isso. Ele vai fazer as pessoas, ele faz com que elas façam isso. Não é opcional. Quem tiver na grande tribulação vai ser obrigado a ter a marca da besta. O anticristo, o falso profeta vai fazer isso. O falso profeta Jesus vai obrigar as pessoas dessa terra a terem a marca da besta. Faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Daqui a pouco eu vou explicar. Então, quando começa o versículo 16, fala todos, os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos. Ou seja, irmãos, não há ninguém que vai escapar. Não adianta, você fala assim, eu sou pequenininho, vai ganhar a marca. Eu sou grande, vai ganhar a marca. Eu sou rico, poderoso, seu dinheiro não vai servir para nada na grande tribulação, nada. Você pode ser muito rico, mas na grande tribulação, sem a marca, você não compra e você não vende nada. Seu dinheiro não vai servir para nada, sua riqueza para nada vai servir. Toda a riqueza que amou essa terra, criou laços nessa terra, que corrige as coisas terrenas, vai servir para nada sem a marca.
Só vai ser operacional a sua riqueza se tiver a marca. E os pobres? A mesma coisa. O pobre não vai comprar nada. E os livres? O livre, eu sou livre, vou para onde eu quiser. Eu sou livre, vou para onde eu quiser. Você não é livre, não. Você acha que você é livre. Todos os homens serão escravos da besta, porque vão ter uma marca. Por que o falso profeta vai fazer as pessoas terem a marca? Não é só para que elas adorem o anticristo. E não é só para que elas sejam limitadas em comprar e vender. Não é só para isso, não. O significado que o falso profeta quer levar as pessoas a perceber quando elas adquirem a marca da besta principal significado é dizendo o seguinte: vocês agora pertencem ao anticristo, a besta que emerge do mar. Eu, falso profeta, estou marcando vocês com a marca do anticristo, dizendo que vocês são dele, pertencem ao anticristo, e ele faz o que quiser de vocês. Esse é o significado. Então, eu sou livre. Eu mando meu nariz. Até a grande tribulação, você pode achar isso. Na grande tribulação acabou. Você não é livre mais, não. Você pertence à besta. É claro, irmãos, eu estou aqui falando, obviamente, daquelas pessoas que não têm o Senhor, tá? Porque os que têm o Senhor, nunca, os crentes que ficarem, os que têm o Senhor, ou seja, os crentes que ficarem para a grande tribulação, que não forem arrebatados antes da grande tribulação, e os judeus fiéis ao Senhor, que estarão aqui na grande tribulação, esses dois grupos, os remanescentes judeus e os crentes que ficarem, esses dois grupos nunca aceitarão a marca da besta. E aí, como não aceitarão, eles não vão poder comprar, não vão poder vender, e serão perseguidos, e muitos serão martirizados e mortos. Certo? Quando eu falo aqui a todos, estou me referindo àqueles que não são desses dois grupos, que estiverem na grande tribulação e que não são nem remanescentes judeus. Quando digo remanescentes judeus, são aqueles judeus, um pequeno grupo de judeus, 144 mil, nós vimos lá em Apocalipse 7, que ama a Deus e não aceita adorar homem nenhum. E também os crentes, que têm realmente o Senhor, nunca aceitarão a marca da besta. Tá? Então, todos que falam de 16 excluem esses dois grupos. Tá? Então, a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos. Eu sou escravo. Vai ser escravo da besta. Faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Então, essa marca é uma maneira de identificar as pessoas como pertencentes ao anticristo, porque eles têm a marca do anticristo, como se fosse um animal. Ou você marca um animal, eles serão marcados com essa marca. Visível, inclusive, essa é uma marca visível. Olha como se contrapõe. Isso, na verdade, é uma artimanha maligna. Você sabe, Satanás sempre vai tentar enganar as pessoas fazendo falsas imitações das coisas verdadeiras de Deus. No capítulo 14, estamos aqui falando 13, mas se você observar no capítulo 14, versículo 1, olha a contraposição, o lado oposto, né? Nós temos que pessoas, animais, entre aspas, seguindo a besta, as duas bestas. Pessoas que estão nessa terra, que amam essa terra, que têm prazer nessa terra, são tão terrenos, não conseguem olhar para o céu e vão seguir a besta que também não olha para as coisas celestiais de jeito nenhum. E em contraposição, no capítulo 13. No capítulo 14, nós temos os seguidores do Cordeiro, o Cordeiro que está de pé, que olha para as coisas celestiais, e que está lá em cima, seguidores do Cordeiro. Quer ver? Olha o capítulo 14, versículo 1. E olhei, estou lendo Apocalipse 14, versículo 1. Olhei e eis o Cordeiro em pé, mais uma vez, sobre o monte Sião, e com ele 144 mil. Olha que interessante. Esses que estão com o cordeiro, olha o que eles têm. Eles são marcados? Também são marcados. Mas qual a marca que eles têm? Tendo na fronte escrito o seu nome, o nome do cordeiro e o nome do seu pai. Olha, tá vendo? Enquanto lá na terra, na grande tribulação, tá todos os animais dessa terra que seguem o anticristo, o falso profeta, a besta, são como bestas também, marcadas pela marca do anticristo, seguidores do anticristo, terrenos que não conseguem olhar para o céu. Em contrapartida, lá no céu, lá no Monte Sião, lá no terceiro céu, na frente de Deus, estão os seguidores de Cordeiro, Cordeiro de pé. E seguidores de Cordeiro são celestiais, estão lá e também tem uma marca, a marca na fronte. Que marca na fronte que os seguidores do Cordeiro têm? Essa marca na fronte está escrito o nome do Cordeiro, Cristo.
e o nome de seu Pai. O que quer dizer isso? Esses seguidores do Cordeiro que tem o nome de Cristo, o nome do seu Pai na fronte, quer dizer que eles pertencem ao Cristo e ao Pai. Todo mundo que olhasse, se fosse quem tiver naquele momento ali olhar para aquelas pessoas, vão olhar como se estivesse olhando para você, e eu vou ver o que em você? Escrito na sua testa assim, Cristo e o Pai. Ou seja, você é uma com Cristo, é uma com o Pai, e tornou-se totalmente uma, realmente totalmente conformada à imagem do Cordeiro, de forma que você e o Cordeiro são um e que pertence ao Cordeiro. Tem a marca do Cordeiro. Enquanto lá no céu está acontecendo isso, no mesmo momento na terra está acontecendo um outro tipo de marca, a marca da besta. A besta está marcando os seus animais. Quando digo animais, irmãos, não me entenda mal, não estou falando ser grosseiro, não. Estou querendo dizer que são pessoas terrenas que estão seguindo uma besta também. Nesse sentido, tá bom? Então, vocês perceberam a comparação dos dois mundos? E no versículo, deixa eu ler para vocês aqui, ó. Olha o versículo 8, Apocalipse 13, 8, fala assim, ó. Versículo 7, ó. Foi-lhe dado, quer dizer, ao anticristo, também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Quem são esses santos e vencesse? São aqueles que vão ficar na terra. São os remanescentes judeus, do povo judeu, e os cristãos que ficarem. Esses são os santos. Então, o anticristo vai pelejar, vai lutar contra os que ficarem e vai matar muitos deles, vai vencer. Deu-se-lhe ainda ao anticristo autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra. Olha essa expressão de novo. Os que habitam sobre a terra vão adorar, adorar. E vão adorar ele e a imagem dele. Mais uma vez, o paralelo novamente com o livro de Daniel. No capítulo 3 de Daniel, Nabucodonosor faz uma grande estátua que todos, quando tocasse trombeta, todos tinham que adorar aquela estátua. E quem não adorasse aquela estátua ia para a fornalha. E quem foi para a fornalha, né, os três amigos de Daniel, né, Sadraque, Mesaque e Abidnego, foram para a fornalha porque não aceitaram adorar. Também no capítulo 3 é um símbolo do que vai acontecer também na grande tribulação. Capítulo 3 de Daniel. Durante a grande tribulação, todas as pessoas do mundo serão forçadas a adorar a imagem de Nabucodonosor, a imagem do anticristo. E quem não adorar, vai para a fornalha. E quem não vai aceitar adorar são só os santos que ficarem, os remanescentes, e dentre o povo do Senhor, os crentes que ficarem, que não serão marcados, não vão aceitar marca. Porque eles vão falar assim: eu pertenço ao Cordeiro. Aí vai morrer, vai para a fornalha. Ou vai ter que fugir e ser preso. Aí, versículo 8. Adorarão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram. Quem vai adorar o anticristo? É os cujos nomes não foram escritos no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, aqueles que não têm a marca da besta. Se não tem a marca da besta, não vão, que é os crentes, não vão adorar. Certo? Quer ver, ó? Olha Apocalipse 14, versículo 11. Quer ver, ó? Ó. A fumaça do seu tormento, Apocalipse 14, versículo 11. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem. E quem quer que receba a marca do seu nome. Então, quem receber a marca do seu nome, ou seja, são os adoradores da besta e da sua imagem. Esses vão ser destruídos junto com o anticristo. Quer dizer, a exceção vão ser as ovelhas de Mateus 25. Então, vamos chegar isso lá na frente, tá? Então, vocês estão entendendo, irmãos? A questão, a contraposição
os que seguem a Cristo e os que seguem o anticristo, os que seguem a Cristo são marcados por Cristo, têm o nome de Cristo, levam o nome de Cristo. Por isso nós somos chamados de cristão, que nós levamos o nome de Cristo. Nós temos o nome do Senhor. E os que seguem o anticristo têm a sua marca. E quando fala a marca do seu nome. Vocês observaram isso? Vamos ler lá de novo no versículo, Apocalipse 14, versículo lá no finalzinho, fala, e quem quer, última parte do versículo 11 de Apocalipse 14. E quem quer que receba a marca do seu nome. Presta atenção nessa expressão, marca do seu nome. Quer dizer que a marca que as pessoas vão ter é a marca do nome do anticristo. É a marca do seu nome. Assim como os seguidores do Corinthians têm a marca que tem o nome do Senhor, nome. Os seguidores do anticristo vão ter a marca do seu nome. Mas que marca é essa? É a 666. O que quer dizer isso? Quer dizer que no número 666 está implícito nesse número o nome do anticristo. Porque é a marca do seu nome. A marca que as pessoas vão ter é o 666. Só que esse 666, a Bíblia fala que é a marca do nome dele. Então, esse 666 tem que ser o nome do anticristo, que é a marca do seu nome. Entenderam, irmãos? Aí nós vamos entender agora como é que é esse nome, tá? Aí vamos voltar agora para Apocalipse 13, versículo 16. Fala, a todos os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os filhos e os escravos, faz que lhe seja, quem faz? O falso profeta, faz com que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fonte, mão direita ou a fronte, né? Mão direita ou sobre a fonte. Alguns estudiosos da Bíblia sugerem, não sei se isso é assim, mas sugerem que os homens terão a marca sobre a fronte e as mulheres sobre a mão direita. Mas se é assim, não, pouco importa. E também, isso é só uma sugestão. Alguns entendem assim. Isso aqui eu estou citando mais por curiosidade. Pode não ser isso, separado homem e mulher dessa maneira. Mas o fato é que alguns vão ter a marca na fronte, outros vão ter a marca na mão direita. Uma vez, né, o nosso amado irmão Esdras, ele lançou luz, um princípio muito importante. Eu gostaria de ressaltar. Isso sim, eu acho até mais importante que dizer que você é homem ou mulher. Que um vai estar o homem na fronte, a mulher na mão direita. O que eu acho muito mais rico é isso. O que é o significado de estar na fronte na mão direita? Por que fronte e mão direita? Porque fronte quer dizer é a sua mente. Ou seja, as, as pessoas serão marcadas na fronte, quer dizer que elas vão ser inculcadas também. Vai ter uma marca física, claro, mas elas serão inculcadas com a mentalidade do anticristo. Elas vão pensar como o anticristo pensa e vão seguir o anticristo. Seus pensamentos vão ser totalmente voltados para o anticristo. Por isso a fronte. E a mão direita? Quer dizer, direita, desculpa. E a mão direita? A mão direita é a mão da força, do trabalho. As pessoas elas vão ser marcadas na mão porque elas vão trabalhar e servir ao anticristo. Elas vão pensar como anticristo, vão estar totalmente suas mentes saturadas, lavagem cerebral pelo anticristo, e também para que a sua mão direita de força seja totalmente para adorar, trabalhar e servir ao anticristo. Isso é um princípio muito rico. Esse é um princípio que Satanás está tentando usurpar mais uma vez, imitar do princípio de Deus. Porque o Senhor estabeleceu esse princípio para o seu povo também. Quer ver? Deixa a Bíblia, deixa sua fitinha Apocalipse 13, vamos lá para Deuteronômio capítulo 6. A Bíblia explica a Bíblia. Olha o que Deuteronômio 6 fala. Lembre, Satanás sempre fez imitações das coisas de Deus. Mas na grande tribulação, mais ainda. Olha em Deuteronômio capítulo 6, olha o que Deus falou para o seu povo. Deuteronômio 6, no versículo 6. Ó, essas palavras que palavras? Você falou as palavras no versículo anteriores, né? Por exemplo, olha o versículo 5, vamos ler o 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, estou lendo o versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, tá? Força. Então, força é a mão. Alma e coração, as partes mais que compõem a alma, mais fortes é a mente, não é?
E o coração também, ele é coração. Você sabe o que é coração? Coração é a parte do espírito, é a consciência, mas a alma inteira do homem, que é a mente, vontade e emoção. Mas a parte mais forte, mais prevalecente, normalmente, da alma do homem é a mente. Então, amarás o Senhor com a sua mente, a sua alma, o seu coração, que também é o amor, e também com a sua força, com a sua mão. Olha, vou continuar. Versículo 6. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Olha só, ao 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-se, ao levantar-se. O que é inculcar? É colocar na mente. É como se estivesse colocando aqui na testa. Quer ver? Ó, 8. Também as atará como sinal na tua mão, na mão, e te serão por frontal, ó, a fronte, frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa, nas tuas portas, tá vendo? Então o Senhor queria que o seu povo colocasse a sua palavra, a palavra de Deus, e o amor pelo Senhor na mão e na fronte. Tá vendo que é um princípio dos Deus? Aí Satanás vem e faz essa falsa imitação. Claro, quando o senhor queria dizer aqui, frontal e na mão, né? Os judeus levaram isso muito a sério, literalmente, né? Fizeram até aquela caixinha que eles amarram aqui na testa, sabe uma caixinha com couro que eles amarram aqui, que eles abrem a caixinha e botam partes do Torá, né? Papelzinhos, parte do Torá dentro da caixinha e amarrado aqui na testa. E uns amarram na mão também, a caixinha aqui na mão. Eles levaram isso literalmente. Mas, é claro, que o Senhor queria, não era literalmente, era muito mais profundo. O Senhor queria que a mente dele estivesse totalmente saturada pela palavra de Deus, a alma, o coração e a mão servisse ao Senhor. Porque os pensamentos nos levam a fazer nossa mão funcionar para o propósito eterno de Deus. Por isso que Paulo fala em Colossenses, pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Quando nós pensamos nas coisas lá do alto, nossa mente está saturada, amando as coisas do Senhor, as coisas celestiais, tá vendo? Nós não somos besta que ora para a terra, pensando nas coisas lá do alto. Quando pensando nas coisas lá do alto, nossa mão vai querer servir ao Senhor de todo o nosso coração, nossa mão, nossa força será pelo Senhor. Entenderam, irmãos? Esse era o princípio de Deus. Aí o inimigo vem e usurpa, engana as pessoas e quer marcar seus animais, os habitantes da terra, dessa mesma maneira, fazendo as pessoas terem a marca da besta na fronte e a marca da besta na mão, para que elas pensem no anticristo, nas coisas da terra, pensem nas coisas terrenas e façam a sua mão servir ao anticristo. E elas não vão poder comprar nada, nem vender nada se não tiver a marca. Isso é muito duro, né? Voltando para Apocalipse 13, fala assim, ó, versículo 17: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, ninguém pode comprar ou vender. Isso é muito difícil, não é, irmãos? Até que vender não é tão ruim assim, né? Você fala assim, não posso vender. Beleza. Não é uma coisa assim tão. É duro, mas não é tão duro. Agora, não poder comprar, aí é duro demais. É, não é? Às vezes tem um carro que você quer vender, não consegue vender. Mas você quer comprar comida. Aí você não consegue comprar. Aí é duro, certo? Então, na verdade, ninguém pode fazer nada. Muito foi se especulado ao longo do tempo, né? Como é que seria essa marca? Assim, se seria uma tatuagem, se seria um microchip, se seria um código de barra, não é? Muito se foi aventurado. E, na verdade, no fundo, amados irmãos, nós não sabemos como será. Mas tudo leva a crer, aqui não estou falando de forma dogmática, né? Verdade absoluta, porque ninguém tem como saber, mas tudo leva a crer que realmente vai ser um tipo microchip. Esse dia saiu uma reportagem, eu até coloquei para vários irmãos, e os que estão aqui depois, se quiserem, eu dou o link dessa reportagem. Essa é uma reportagem de reportagem séria, de fontes sérias, não é fake news, não. Que lá na China, por exemplo, você não consegue mais comprar nada se não tiver uma marca na testa ou na mão, na palma da mão. Eles compram com a palma da mão. E então o leitor,
aqui assim, na testa, um leitor na palma da mão. E essa tecnologia que já é realidade na China, que ninguém compra sem isso, agora está vindo para o Brasil, já está no Brasil. Eles querem implantar no Brasil também. Isso não é fake news, não. Vocês não viram, vou mandar para vocês isso. E tem leitor, então, você vai, por exemplo, entrar no metrô, já estão implantando, por exemplo, já estão querendo implantar já essa tecnologia nos metrôs de Brasília e São Paulo. Então você vai entrar no metrô, tem um leitor assim, ó, você bota a sua mão, aí o leitor lê a sua mão e vai ler seu cartão de seu dado bancário, tudo, quanto você tem na conta, tudo, já vai descontar na hora. E também alguns na testa, vai fazer assim, ó, lê a testa, lê todo sua conta bancária. Hoje já se faz isso com o celular, né? Você aproxima o celular, aí vai direto para a conta bancária, não é verdade? Aquele dia vai ser aquele dia e está chegando, está ficando real já. O mundo está se preparando para receber o seu rei absoluto, que é o anticristo. E nós, os crentes, estamos preparando para receber o nosso rei, o único e verdadeiro absoluto, que é o Senhor. Então, as pessoas já está sendo implantado isso, já é realidade, tá? Vamos botar, durante a grande tribulação vai ser totalmente verdade. Ninguém vai poder comprar nem vender sem usar essa marca. Agora vamos entender que marca é essa, tá? Finalmente, vamos entender como é que funciona isso, né? Vamos para o versículo 17. Agora eu quero que vocês prestem bem atenção. Por favor, total atenção. Versículo 17 e 18. Vamos ler todinho, eu vou explicar. Olha, vai com atenção, vamos lá. 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. Aí vai falar marca, aí tem uma vírgula. Fala o nome da besta ou o número do seu nome. Então, amados irmãos, a marca, o nome e o número da besta é tudo uma coisa só, tá? A marca, o nome ou o número do seu nome. Então, essa marca qual é a marca? O versículo 18 vai explicar. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Então as pessoas serão marcadas com esse número. A marca da besta é esse número, 666, 666. E no versículo 17 está mostrando que essa marca é o nome da besta. Que marca é essa? Ou o seu número, o número do seu nome. Número do seu nome. Entenderam, irmãos? Qual é o número? É 666. Esse 666, a Bíblia está dizendo que é o número do nome do anticristo. Entenderam, irmãos? O número 666 é o número do nome dele. Se nós olharmos esse número 666 de uma maneira espiritual, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, estou preparando vocês, nós vamos encontrar que nesse número 666 está o nome da besta, porque é o número do seu nome. Então, essa marca é o nome e é o número. Então, número, nome, marca, que é 666, está tudo uma coisa só, no 666. Aí no versículo 18, a Bíblia, Apocalipse, só usa isso em Apocalipse. É muito significativo isso, irmão. Presta atenção. Aí João fala assim, ó, aqui está a sabedoria. João vai nos ensinar. Aqui está a sabedoria. Aí ele fala, ou seja, o que ele está querendo dizer com aqui está a sabedoria? Ele está querendo dizer outras palavras assim, se você é sábio, use agora o que eu vou te ensinar, para você descobrir que nome é esse, vai descobrir quem é o anticristo por esse número. É isso que o João está falando. Use a sabedoria. Aí ele fala, continua, presta atenção no versículo 18. Aquele que tem entendimento, você tem entendimento, aí ele fala, calcule o número da besta. Calcule. Ele está mandando calcular, usar calculadora, calcule. Então, o João está te dando a dica para nós. Pegue o número 666 e calcule. Se você calcular o número 666, fizer cálculo, soma, você vai descobrir qual é o nome do anticristo, porque esse número é o número do nome dele. Aí ele fala qual é o número para nós. Se não falasse o número, eu nunca ia conseguir calcular. Aí ele fala, ora, esse número é 666, 666. Entenderam, irmãos? Duas vezes no Apocalipse aparece essa expressão, aquele que tem sabedoria, calcule. Olha no versículo capítulo 17, Apocalipse. Vamos para o 17. Olha lá. João vai falar isso de novo, novamente sobre o anticristo. Quer ver? Lá no 17, só que ele vai falar agora do quem é o anticristo lá no 17. Quer ver? Ó? Apocalipse 17, versículo 9, ele fala, aqui está o sentido.
Quem tem sabedoria? Dois pontos. De novo, ele fala, tá, ele vai dizer, ó, aqui está o sentido, ó. Quer que entenda o sentido do negócio? Aqui está a sabedoria, vai explicar. Usa a sabedoria, dois pontos. Ó, as sete cabeças, lembra que o anticristo tem sete cabeças, lembra? As sete cabeças são sete montes nos quais a mulher está sentada. São também sete reis. Então, sete cabeças, por um lado, é a cidade de Roma. Por outro lado, e a Roma vai ser a capital do Império Romano, sempre foi. E Roma também vai ser a capital do Império do Anticristo. Então, sete cabeças são Roma. Mas, por outro lado, por que Roma? Porque Roma é uma cidade que foi ficada sobre sete colinas, tá? Aí ele também fala, mas não é só sete colinas, ele também fala, são sete reis. Aí ele fala, usa sabedoria, sete reis, dos quais caíram cinco. Aí ele fala, cinco reis caíram. Vamos entender. Cinco, o que quer dizer caíram? Morreram. Quando fala caiu, irmãos, é morte não natural, é morte, é assassinato, morte não natural, não por causa natural, é morte súbita, morte violenta, porque fala cair, puf, entendeu? É de cair. Cair é quando você cai um negócio muito violento. O termo cair no grego é morte violenta. Tá? Então, cinco morreram, cinco reis, cinco. Que rei? Reis de quem está falando? Reis de onde? Reis de Roma. Quem foram os reis de Roma? Foram os Césares do Império Romano. Você sabe, César não é um nome, César é um título, tá? Assim como César quer dizer imperador, assim como fala presidente, presidente Bolsonaro, presidente Fernando Henrique, entendeu? Presidente tal, entendeu? Então, o termo César é presidente. Então, está falando de cinco reis. Então, está falando de reis do Império Romano, dos Césares. Então, o Império Romano, depois eu vou explicar para vocês lá no capítulo 17, os primeiros cinco reis que morreram de forma não natural, de morte violenta, quem era o quinto? Quando chegar a época 17, eu vou explicar cada um deles para vocês, tá? Mas não vou fazer isso aqui agora. Aí quem era o quinto? O quinto que morreu, tipo, o quinto era César Nero. Então Nero foi o quinto do Império Romano, quinto César do Império Romano, que morreu de forma violenta, tá? Aí, não natural, ou suicídio, ou foi assassinado, tá? Então quinto foi Nero. Aí ele continua, versículo 10. Dos quais caíram cinco. Um existe. Quando ele fala um existe, o João está referindo àquele César, aquele imperador que estava existindo na época dele, que ele escreveu. Quem era o César que estava existindo na época dele? Era Domiciano. Domiciano, ele também morreu de forma violenta, tá? Só que na época de João, quando João estava escrevendo, ele estava vivo ainda. Então, Domiciano é o sexto, tá? Aí continua. E o outro ainda não chegou. Quem é esse outro não chegou? É o sétimo. Então, na época de João não tinha chegado. Quem que é o sétimo e até hoje não chegou? Quem que é esse sétimo? O sétimo vai ser o anticristo. O anticristo vai ser o sétimo imperador. Antes dele morrer, tá? Nos primeiros 3 anos e meio. Ele vai ser o sétimo imperador, o sétimo César. Aí ele continua, João fala, e quando chegar tem que durar pouco. Por que durar pouco? Porque quando o anticristo começar, que ele é o sétimo, ele vai ser o sétimo nos primeiros 3 anos e meio. Nos últimos 7 anos, lembra? Nos últimos 7 anos, os primeiros dessa era, os primeiros 3 anos e meio, o anticristo vai ser o sétimo César. Vai durar pouco, vai durar só 3 anos e meio. Aí ele morre. Quando ele morre, aí ele morre o corpo dele, sétimo, aí vem o espírito lá do Abide César Nero, que é o quinto, e vai entrar dentro do corpo do sétimo. Aí ele ressuscita. Quando ele ressuscita, ele já não é o sétimo mais. Porque o corpo é do sétimo, mas o espírito é do quinto. Então virou uma coisa, virou um trem esquisito, uma besta, né? O corpo de um, o espírito de outro. Então vai ser o oitavo César, tá? Então, nos últimos 3 anos e meio, que é a grande tribulação, vai acontecer justamente quando ressuscita o anticristo. Ele morre no final dos primeiros 3 anos e meio, ele morre, ele é o sétimo, ele morre, por isso que vai durar pouco, dura só 3 anos e meio. Aí vem o espírito de Nero, que é o quinto, entra dentro do corpo do anticristo, que é o sétimo, aí todo mundo vai olhar, vai achar que é a mesma pessoa, que é o sétimo César, mas não é mais, agora ele é o espírito do quinto, do César Nero. Então, é o corpo do sétimo, com o espírito do quinto, vai virar o oitavo, tá? Aí ele fala aqui, ó, é, e quando chegar tem que durar pouco. E a besta, que era e não é,
também é ele o oitavo. Por que ele não é? A besta, que é o anticristo depois que ressuscitou, ele era a besta que era, antes de morrer, o sétimo. Mas agora não é mais o mesmo sétimo, porque agora ele já ressuscitou com o corpo do sétimo, mas com o espírito quinto. Aí fala, também é ele o oitavo. Por que ele vai virar o oitavo? Porque ele é uma coisa esquisita, né? O corpo de um, o espírito de outro. E procede do sete, porque ele vai ser o oitavo, vai ser proceder do sete. E caminha para a destruição. Então, voltando lá, por duas vezes na palavra de Deus, estou querendo confundir vocês, não, vamos lá. Por duas vezes em Apocalipse, João usa essa expressão, quem tem sabedoria, entenda. Aqui, óbvio que não, aqui está o sentido, que quem tem sabedoria. Por que João não falou claramente quem era? Porque ele não podia falar. Na época de João, ele estava sob o domínio do imperador, o César Domiciliano. Então ele não podia falar, ele tinha que falar de forma oculta, em segredo, de forma assim, de forma indireta. E aí no versículo, aí em Apocalipse 13, quando vai falar do anticristo, que é a mesma que está falando em Apocalipse 17, só que ele vai falar do número. Aí de número usa essa expressão no versículo 18, ó. Aqui, Apocalipse 13, 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem o entendimento, calcule o número da besta, pois é o número do homem. Olha, esse número é 666. Então vamos calcular. Então o João está nos mandando calcular, literalmente calcular. Só quero que, antes de a gente calcular, eu quero que vocês entendam uma coisa. João está falando que é número de homem. Então, esse número 666 não pode ser número de um império. Claro que o anticristo vai representar o Império Romano, vai ser o cabeça do Império Romano reavivado. No entanto, ele está falando que não é o número de um império, é o número de um homem. Então tem que ser esse número, tem que ser o número de um homem específico, tá? E está falando que esse número tem que ser calculado para descobrir qual é o nome desse homem. Então esse número 666 está o nome dele e é de um homem único. E esse homem tem que ser um dos Césares. Lembra lá no Apocalipse 17? Acabei de ler Apocalipse 17 que João fala que a besta vai vir dos sete reis, dos sete imperadores que tinham existido. Imperadores de onde? De Roma. Porque lembra que ele falou de Roma? Que sete cabeças é Roma e ao mesmo tempo é os sete reis, sete Césares. Tá entendendo? Então, resumindo, o 666 é o número de um homem específico. Esse homem tem que ser um dos reis de Roma, um dos que procede de Roma, um dos Césares. Certo? Agora vamos calcular. Tá. Agora eu quero que vocês. Mandou calcular, então vamos calcular. Agora eu quero que vocês olhem para a tela. Eu vou espelhar a tela. Eu vou esperar a tela para vocês entenderem o que é esse cálculo, tá bom? Olhem para a tela. Só me fala o que vocês estão vendo. Alguém me fale, por favor, se está vendo aí na tela. Alguém está vendo isso aí? Alguém pode abrir o áudio e falar se está vendo certinho? Que eu esperei aqui? Sim, Sim, tá então tá. vendo? Então vamos lá. Olha isso aqui. Eu vou explicar agora. Vamos fazer, como é que faz esse cálculo? Vamos explicar. Na língua hebraica e na língua grega, a Bíblia foi escrita em duas línguas, praticamente. No hebraico, no Velho Testamento, praticamente quase todo o Velho Testamento em hebraico, umas poucas passagens em aramaico, que é uma língua muito parecida com o hebraico também, tá? E o Novo Testamento no grego. Tanto no hebraico quanto no grego, todas as letras hebraicas e as letras gregas, elas têm correspondência de números. Cada letra corresponde ao número. Todo mundo sabe disso, tá? Isso aí é da língua grega e da língua hebraica, tá? Então, a língua hebraica, no alfabeto hebraico, é, comparando, por exemplo, né? Nosso alfabeto, né? A, B, C, D. Por exemplo, o A. Eu tô aqui só citando exemplo. Estou dizendo que é tô inventando um exemplo para você entender, né? O A é o número um, o B é o número 2, o C, entendeu? Estou dizendo de maneira nesse sentido. Então, as letras do vocabulário do alfabeto hebraico correspondem a números e as letras do alfabeto grego também, tá? Se você pegar tanto no grego, olha aqui, estou mostrando para vocês na tela. Se vocês pegarem tanto no grego, ó, grego aqui do lado e hebraico aqui do lado. Se vocês pegarem tanto no grego quanto no hebraico, e você pegar o nome de Nero, ó, Nero, aqui desse lado é Nero e aqui desse lado aqui está César, tá? Se você pegar tanto, ó, Nero no grego quanto no hebraico, vai corresponder, ó, tem aqui em grego, né, essa letra né, e aqui em hebraico é essa vogal aqui, porque eu não sei falar o hebraico, corresponde ao número 50. Você pegar essa aqui, ó, e essa aqui,
corresponde ao 200, número. Pegar S e S é o número 6 e S é o número 50 e somar tudo isso aqui, ó, a palavra Nero vai dar 306. Pode somar aí, ó, 50, 200 com 6, 50, 306. Nero. Você pegar César, lembra, ele é um rei. César quer dizer título de imperador. Rei Nero, imperador Nero, César Nero. O Nero gostava de ser chamado de imperador também, tá? César. Você pegar César também, ó, Kai, em grego e hebraico, é a 100. Isso aqui, isso aqui, desculpa, eu não sei falar, 60. E esse em grego e esse em hebraico dá 200. Somar isso aqui, ó, dá 360, ó. Pegar 360 mais 306 vai dar exatamente 666. Ou seja, estamos calculando. Já não mandou calcular? Vamos calcular. Pega a palavra César Nero. Aqui desse lado aqui é César. Desse lado de cá é Nero. Então Nero dá 306 e César 360. César Nero dá exatamente 666. O único, irmãos, o único nome perfeito que cai com o número 666 de cálculo é César Nero. Tá vendo? Então, 666 é o número do nome do anticristo. Qual é o nome do anticristo? César Nero. Tá? Por que o João não falou César Nero de cara? Porque ele não podia. E também está dizendo que a marca das pessoas vão ser 666. Tá? Elas vão ser marcadas com o nome do anticristo, que é César Nero. Por que César Nero? Porque lembra, no final dos últimos 3 anos e meio dessa era, que vai ser a grande tribulação, o anticristo morre nos primeiros 3 anos e meio. Quando chega no final dos 3 anos e meio, ele morre. Aí o Apocalipse fala que Satanás cai do céu para a terra, no Apocalipse 12, também Apocalipse 9. Ele vai lá no abismo, abre o abismo, vem um espírito do abismo, entra no corpo morto do anticristo, anticristo assim, antes de 3 anos e meio, e ressuscita com uma outra pessoa que vai ser a besta, que é mestre do mar, nos últimos 3 anos e meio, que é a grande tribulação. E esse espírito que vai vir do abismo é o espírito de quem? César Nero. Esse tipo de cálculo aqui, irmãos, isso não é inventado não, tá? Os rabinos judeus, eles já usavam esse tipo de cálculo, tá? Esse tipo de cálculo é chamado gematria. Vou ler para vocês aqui, ó, tá? É... Gematria é essa técnica que os judeus rabinos usam para calcular pelas letras hebraicas correspondente aos números, o que significa. Isso se chama gematria. Isso no hebraico. No grego corresponde, tá, porque depois também as letras dele também têm correspondência por números, no grego chama-se equivalente numérico. Então, esse tipo de técnica, os judeus já fazem isso já, os rabinos já fazem isso. Então, no hebraico, eles calculam pelas letras o número, chamam de gematria. E no grego, equivalência numérica. Entenderam, irmãos? É por isso que nós sabemos que é o espírito de Nero que vai vir. Por quê? Por causa do número 666. É o único que corresponde, nenhum número correspondeu perfeitamente. Por exemplo, aqui embaixo eu coloquei, ó, só uma ilustração, ó, a opinião de Irineu. Irineu foi um dos pais da igreja do passado, né? Na opinião de Irineu, ele vê no número 66 a palavra grega, lateinos, latim. Ele fez um cálculo aqui, ó, no 666 ele viu a palavra latim. Aí você fala assim, peraí, você falou que só encaixa César Nero. Aí já veio outro homem, calculou e achou outra coisa escrita. Achou a palavra latim. Só que Irineu, ele achou a palavra latim no cálculo que ele fez, só que ele só usou o cálculo, o grego, na palavra grega só. Ele fez um cálculo diferente, mas usando a palavra grega. Então, o único nome que pode aparecer tanto no grego quanto no hebraico, as duas línguas, no cálculo com as duas línguas, é César Nero. Irineu usou o cálculo só para o grego. E mesmo assim é interessante, porque ele achou latim. Por que latim? Porque a língua dos imperadores romanos era o latim. Interessante, né? Só que ele fez o cálculo no grego. Então, no grego, se você calcular só no grego, não vale. Você tem que usar o grego e o hebraico. Tanto no grego quanto no hebraico vai dar a mesma coisa. César Nero. Por isso que é César Nero. Entenderam, irmãos? Agora eu queria uma coisa, eu vou tirar, vocês entenderam isso aqui, o cálculo? Eu vou tirar agora, vou parar de espelhar, voltar aqui para a tela. Então, como é que nós chegamos ao nome César Nero no número 666? Porque João, no versículo Apocalipse 13, 18, ele nos manda calcular.
Ele fala, calcule. E para calcular tem que usar a técnica do gematria no hebraico e a equivalência numérica no grego. Ou seja, pega cada vogalzinha, cada letra, pega o número daquela letra, faz a soma e vê o que vai dar. Que nome que vai dar tanto no grego quanto no hebraico? César Nero. Por isso, quem vai vir lá do abismo é o espírito de César Nero, do quinto César, que vai entrar no corpo do sétimo, vai virar uma coisa muito esquisita, uma besta, que é o oitavo. Que é o oitavo? O oitavo é a mistura do corpo do sétimo com o espírito do quinto. Certo? Então tá aí o número da besta. Agora eu queria dizer uma coisa muito interessante para vocês. Presta atenção, olha como Satanás é muito astuto. Achei isso muito interessante. Deixa eu ler para vocês. Ó. Para enganar, Satanás utiliza das suas maneiras, das suas mentiras como o pai da mentira. Apocalipse é um livro que utiliza muitos elementos do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, ou seja, nos seus 39 livros, há. Sabia disso? Ó, presta atenção. Ó. No Antigo Testamento, nos seus 39 livros, há 333 profecias sobre o Messias. Sabia disso? Isso aqui é real. Você pega as profecias do Velho Testamento sobre Cristo que ia vir, sabe quantas são? 333. Há 333 profecias sobre o Messias, sobre a sua primeira vinda. Tá? Onde está isso? Está no livro do nosso irmão Christian Shane, no capítulo 1, página 14. Olha que interessante. Então, no Velho Testamento, havia 333 profecias sobre Cristo que viria. Agora, olha que interessante, vou ler para vocês. É no mínimo interessante e curioso que o número do anticristo seja 666, ou seja, o dobro de 333. Transparece com isso, transparece, nem está dizendo que é verdade, mas transparece com isso que o anticristo quer mostrar que se houve 333 profecias sobre a primeira vinda de Cristo, haveria o dobro em relação à sua primeira e única vinda, ou seja, o surgimento do abominável desolação que o Senhor Jesus disse em Mateus 24:15. É claro que não há tantas profecias sobre a vinda do anticristo. Mas será isso só uma curiosidade ou coincidência? Interessante, não é? Velho Testamento, 333 profecias sobre a vida de Cristo no Novo Testamento. E o anticristo, o número dele é o dobro, é 666. É como se ele estivesse dizendo assim: ah, se Cristo teve 333 profecias sobre a vida dele, para mim é até o dobro. Porque sempre que ele imitar a Cristo, né? É claro que não existe 666 profecias sobre a vida do anticristo. Mas é muito curioso isso, né? Irmãos, eu paro por aqui. Eu espero que os irmãos tenham entendido, né? Qualquer dúvida, nós vamos ter comunhão. Jesus é o Senhor e semana que vem, se eu permitir, vamos entrar no capítulo 14, tá bom? Mas talvez antes de entrar no capítulo 14, semana que vem, eu vou dar mais uma palavrinha rápida sobre o anticristo também. Jesus é o Senhor.